Olá, hoje nós vamos estudar os Salmos 36 a 40, versículos 1 e 2 do Salmo 36. O ímpio concebe a maldade em seu próprio coração porque não há temor de Deus perante seus olhos. O salmista identifica aqui a raiz de todos os males, a falta do temor de Deus. Lisonjeia a seus olhos significa em sua própria estimativa. Em outras palavras, é a percepção e não a realidade que impede o ímpio de detestar a sua iniquidade. Versículos 3 e 4. Para o iníquo, a iniquidade é uma atividade de tempo integral. Até mesmo à noite, quando deveriam estar orando antes de dormir ou pelo menos descansando, os iníquos planejam e esquematizam coisas ruins. As pessoas ímpias deixam de ter ódio justo pelo mal e tendem a aceitar um comportamento repreensível em sua própria vida e na dos outros. Elas não sentem repulsa pelo pecado e pela iniquidade. Versículos 5 e 6. Céus e nuvens ilustram a extensão da fidelidade pactual do Senhor Deus, assim como os extremos de as grandes montanhas e um grande abismo. Não há limites para o amor de Deus pelo seu povo, nem algum lugar que esteja fora do seu alcance. Versículo 7. Embora alguns estudiosos considerem que essa expressão se refira às asas dos querubins sobre a arca, é mais provável que seja uma analogia a Deus como uma ave que protege seus filhotes. Versículo 8. O salmista descreveu Deus como um rico e generoso hospedeiro. Versículo 9. É provável que essa fraseologia tenha tanto significado literal como figurativo, isto é, Deus é a fonte da força física e também da espiritual. O Senhor é a fonte e o sustentador de toda luz e vida. Luz pode se referir à verdade ou salvação. A combinação de vida e luz é particularmente significativa no Evangelho de João e é aplicada a Jesus Cristo. Versículos 10 a 12. É um apelo ao confiável amor de Deus por seus servos fiéis diante das conspirações daqueles que desejam causar-lhe danos. Não deixes que os pés dos soberbos me esmaguem. Provavelmente trata-se de uma imagem militar que se refere à prática do rei vitorioso colocar simbolicamente seu pé sobre o pescoço do rei derrotado e prostrado. Agora nós vamos estudar o Salmo 37, versículos 1 e 2 do Salmo 37. Ter inveja dos ímpios é uma tentação quando alguém os vê prosperando. Tal atitude é essencialmente duvidar da justiça de Deus. Abster-se de invejar os ímpios é mais fácil se pararmos para considerar o destino deles. Em Israel, a relva nasce e floresce durante o inverno, mas no verão é ressecada pelo sol. Versículos 3 a 5. A promessa pactual de Deus ao seu povo era que eles habitariam na terra e seriam alimentados caso obedecessem aos seus mandamentos. A terra é significativa neste salmo como sendo a herança dos que são fiéis ao Senhor Deus. Quando há íntima comunhão com o Senhor Deus, aquilo que o coração da pessoa deseja combina com a vontade e os propósitos de Deus. Versículo 6. As imagens de sobressair como a luz e como o meio-dia podem significar que a justificação do salmista, ou seja, a demonstração da justiça de Deus em sua vida, seria vista por todos, ou que a justiça de Deus é tão certa quanto o nascer do sol. Em todo caso, há conforto no fato de que Deus responde às orações do seu povo por justiça. Versículo 7. Este versículo relata como os justos e os piedosos devem reagir quando os ímpios prosperarem, apesar de suas práticas imorais e seu estilo de vida reprovável. Devemos permanecer firmes na fé em Deus, enquanto esperamos que Ele faça justiça ou defenda a nossa boa reputação. A orientação é para esperar no Senhor em vez de agir por conta própria. Versículos 8 e 9. A ira do salmista aparentemente foi causada pela observação de que os ímpios prosperavam e Deus não os julgava. A proibição de toda ira e furor é repetida, bem como o motivo, a promessa da destruição dos malfeitores. Exterminar geralmente se refere ao julgamento divino que remove uma pessoa dentre o povo de Deus. Versículo 11. Os mansos são semelhantes aos pobres, necessitados e aflitos, em outros salmos. São estes os que têm o coração quebrantado diante do Senhor Deus. Jesus fala que os mansos herdarão a terra, no Sermão do Monte, em Mateus 5, versículo 5. Pode ser que este versículo, junto com o versículo 10, estejam falando do dia do julgamento final. Versículos 12 e 13. Ranger os dentes era um sinal de raiva. Uma vívida linguagem humana descreve a insensatez da rebelião contra o Todo-Poderoso. Ninguém ameaça a Deus e nem o seu julgamento pode ser evitado. Versículo 14. Os ímpios são retratados como aqueles que estão posicionados com suas armas preparadas e apontadas para os justos. Existe uma inimizade natural nas almas dos pecadores contra os piedosos e estes são perseguidos. Versículo 16. O justo se contenta com um pouco, mesmo na circunstância mais adversa, quando esse pouco é abençoado por seu Pai Celestial. Versículo 17. Braços geralmente indicam poder, de modo que quebrar o braço de um homem significa torná-lo impotente. Versículos 18 e 19. A promessa da herança
herança da terra era para sempre, no sentido de que ela passaria para seus descendentes. O justo não será envergonhado quando as dificuldades chegarem por causa de sua confiança em Deus, e nos tempos de fome ele será farto de alimento. Versículos 20 e 21. O ímpio quebra o 8º mandamento contra o furto, não devolvendo aquilo que toma emprestado. O justo paga suas dívidas e dá dinheiro com generosidade. Versículos 23 e 24. Firma se refere a segurança e estabilidade, e passos diz respeito ao modo de vida de uma pessoa, o que geralmente é representado como um caminho ou vereda. Portanto, é o Senhor quem dá ao homem estabilidade na vida. Versículos 25 e 26. O salmista tira proveito da experiência de sua longa vida para assegurar aos retos que Deus não abandonará nem eles e nem a seus filhos. Os justos são conhecidos por seus feitos de misericórdia e generosidade. Versículo 28. A preservação está às vezes relacionada à imagem do Senhor Deus como fortaleza ou torre forte. Versículos 30 e 31. Governadas interiormente pela lei de Deus, tanto a fala quanto as ações da pessoa reta são sábias e justas. No hebraico, coração é a maneira normal de referir-se ao princípio interior que governa a conduta externa, mas a verdadeira devoção do povo de Deus se mostra no coração e não apenas em ações exteriores. Versículos 32 e 33. O Senhor não permitirá que prevaleçam as acusações dos ímpios que tentam destruir aqueles que ele considera justos. Diante de seu próprio tribunal de justiça, Deus os declarará inocentes. Versículos 35 e 36. Comumente acontece que os ímpios prosperam nos negócios deste mundo. Longe de serem invejados, deveriam ser lamentados, visto que o seu sucesso temporário é apenas o prelúdio da sua condenação eterna. Versículos 37 e 38. Futuro equivale a destino, fim, sorte. Isso reforça a ideia de que percepção não é realidade, visto que o homem reto e os transgressores têm destinos diferentes. Versículos 39 e 40. Os fiéis estão sempre sob a ameaça dos ardis dos ímpios, mas podem confiar no Senhor para preservá-los. Nessa sessão final, a segurança vem do fato de que o Senhor não deixará o fiel nas mãos do perverso, mas garantirá que tanto os justos como os ímpios recebam a recompensa adequada no tempo devido. Agora nós vamos estudar o Salmo 38, versículo 1 do Salmo 38. Como um filho clama a seu pai, Davi clamou a Deus. O rei não disse para Deus não o repreender, disse: não me repreendas na tua ira. Ele reconheceu que merecia ser corrigido, mas pediu que Deus temperasse sua disciplina com a misericórdia. Versículo 2. As flechas lembram a imagem das armas usadas por inimigos e pelo Senhor Deus quando ele luta pelo seu povo. No entanto, este caso retrata o Senhor Deus como inimigo do salmista por causa de seu pecado. Versículos 3 a 8. A relação entre sofrimento psicológico e dor física é comum em salmos de lamentação. Ossos parecem ser usados mais frequentemente em relação à imagem de dor física. Embora a linguagem não precise ser literal, ela comunica a ideia de intensa dor e sofrimento que estão claramente ligados à disciplina do Senhor Deus. O salmista descreve a angústia de seu corpo e de sua mente, reconhecendo que ele a merece por causa do seu pecado e que esses problemas vêm de Deus. O sofrimento físico e emocional é completo. Versículo 9. Davi não perde toda a esperança, registra seus sentimentos perante Deus, sabendo que a misericórdia de Deus perdura para sempre. Versículos 11 e 12. Os amigos do salmista não lhe serviam de ajuda, porque tinham medo ou sentiam-se enojados devido à intensidade de seus sofrimentos. Enquanto seus amigos mantinham-se afastados, seus inimigos se aproximavam para apressar sua queda. Esses versículos também podem indicar que os amigos se tornaram inimigos. Versículos 13 a 15. O salmista estava totalmente incapaz de fazer qualquer coisa em seu próprio favor, porém o Senhor daria aos inimigos de Davi a resposta devida, justa e correta. Se Davi tivesse respondido, a resposta seria influenciada pelo ódio vingativo e amargo, o que não lhe faria bem algum e só serviria para lançá-lo no laço do pecado. Versículo 16. Ele mencionou diante de Deus a vergonha que sofreria quando o inimigo se regozijasse devido à queda de um dos filhos de Deus. Versículo 17. Tropeçar, neste caso, não envolve queda moral, uma vez que o salmista já estava em pecado, e sim derrota e talvez morte. É um termo que muitas vezes se aplica à ruína de inimigos. Versículo 18.
Iniquidade é paralela a pecado e significa responsabilidade pela punição e não um sentimento subjetivo. O pecado é a razão do salmista merecer punição. Versículos 19 e 22. O problema dos inimigos ainda persiste, mesmo depois de confessado o pecado. Na verdade, é provável que o problema tenha se aprofundado, pois agora o salmista segue o que é bom e seus inimigos dão mal pelo bem. A grande diferença é que Deus não mais estará contra o salmista. Pelo contrário, o salmista pode legitimamente pedir que o Senhor Deus não desampare, pode pedir o seu auxílio e estar confiante de que o Senhor o responde. Agora nós vamos estudar o Salmo 39, versículos 1 a 3 do Salmo 39. O salmista descreve sua experiência de observar cuidadosamente o que diz na presença do ímpio. Depois de um tempo, ele não pode mais conter. O salmista provavelmente está preocupado com o que possa dizer em voz alta, talvez uma acusação contra Deus, mas o salmista sabe que precisa dizer algo. Versículos 4 a 6. Este pedido para que Deus faça o salmista conhecer que seus dias são breves, mostra que ele sabia que seus sentimentos íntimos deviam ser controlados. Ele já sabia disso, mas queria que o Senhor Deus o instruísse. Vaidade se refere a uma existência insignificante ou atividades fúteis. Quando usada junto com sombra, a palavra enfatiza a natureza passageira da vida. A lição a ser aprendida envolve ver todas as coisas como Deus as vê, de sua perspectiva e não da perspectiva humana. As realizações humanas, por mais grandiosas que pareçam, desaparecem com o imutável curso da história. Para aqueles que confiam em Deus, a vida tem um significado e importância que não estão ligados a realizações terrenas. Versículos 7 a 11. Com a certeza de que as circunstâncias vêm de Deus, o salmista declara sua esperança no Senhor e pede que seja livre de todas as suas iniquidades. E, além disso, que o Senhor suspenda a disciplina. O ato de fazer tal pedido é uma franca admissão de que pecou e merece as repreensões de Deus por causa do pecado. Versículo 12. Estranho e peregrino são termos usados para quem não era habitante nativo na terra prometida. Os israelitas deviam se considerar estranhos e peregrinos na terra do Senhor Deus. O uso das palavras aqui parece indicar que a lição sobre a insignificância e transitoriedade da vida terrena foi aprendida. Agora nós vamos estudar o Salmo 40, versículo 1 do Salmo 40. Esperei com paciência, revela fidelidade ao Senhor Deus ao abster-se de tomar as coisas nas próprias mãos ou buscar outra fonte de ajuda. O Senhor Deus é a única fonte de ajuda para aqueles que nele confiam. Versículo 2. Um homem preso num poço profundo provavelmente afundaria atolando na lama do fundo e morreria caso não fosse puxado para fora. De maneira figurada, este termo está relacionado à morte. O atoleiro de lama contrasta com os passos firmes possíveis sobre uma rocha. Versículo 3. O novo cântico provavelmente se refere à novidade de vida após ser liberto na morte. Versículo 5. A mudança da experiência pessoal para a identificação com a comunidade de Israel é significativa, pois vincula o salmista às promessas pactuais de Deus para a nação. As maravilhas de Deus são seus atos redentores em favor do seu povo. A experiência pessoal de livramento do salmista está intrinsecamente ligada à salvação de Deus para o seu povo. Versículo 6. Davi não está negando o mandamento sobre a oferta de sacrifícios, mas está enfatizando que tais ofertas sejam levadas com a atitude correta de coração. Abriste os meus ouvidos é um símbolo de estar atento ao Senhor Deus com vistas a obedecê-lo. Versículos 7 e 8. O livro pode ser uma referência ao mandamento registrado para os reis em Deuteronômio 17 ou uma referência ao exemplar pessoal da lei que o rei recebia durante a cerimônia de sua entronização, a fim de servir de estatuto de sua administração, que devia ser segundo a aliança. O versículo 8 atinge o âmago da questão. O salmista ofereceu aquilo que Deus requeria dele, obediência de todo o coração. Versículos 9 e 10. As experiências pessoais, principalmente aquelas que envolvem livramento da parte do Senhor Deus, devem ser contadas às pessoas da congregação para instrução da comunidade. Versículo 12. O salmista identificou a origem de suas perturbações externas, que eram os inimigos que procuravam frustrá-lo, e internas, os seus próprios pecados. Versículos 13 a 17. É comum pedir que a desgraça intentada pelos inimigos contra o salmista caia sobre eles. Os que te buscam correspondem aos que são fiéis ao Senhor Deus. A expressão pobre e necessitado se refere àqueles que são humildes e dependentes do Senhor Deus como seu único auxílio. Nós terminamos aqui o estudo dos Salmos 36 a 40.